Em evento no Rio de Janeiro, a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, anunciou a recomposição no orçamento de R$ 1,3 bilhão para a retomada das obras da usina nuclear de Angra 3. A ministra, que faz parte da equipe do Ministério da Fazenda, também falou sobre o arcabouço fiscal. O repórter Rodrigo Viga tem as informações. O governo federal deve injetar R$ 1,3 bilhão ainda esse ano na eletronuclear como forma de recompor o orçamento da estatal para viabilizar a retomada da usina nuclear de Angra 3. A declaração foi dada nesta sexta-feira pela ministra da Gestão, Esther Dweck. Segundo ela, a ideia é que essa recomposição orçamentária seja permanente, de forma a garantir a continuidade da obra. Os valores a serem aportados para os próximos anos ainda estão sendo definidos, analisados e estudados. O orçamento para as empresas do governo federal do setor nuclear para este ano é de R$ 1,6 bilhão. Até março foram executados menos de R$ 250 milhões. Agora, a ministra quer essa injeção de R$ 1,3 bilhão e fazer aportes permanentes na eletronuclear para ver se viabiliza o fim da obra da usina nuclear de Angra 3. Mais de 60% da obra civil já foi executada. Os valores a serem injetados nos próximos anos dependem de vários fatores, inclusive do próprio orçamento do governo federal. Vamos ouvir a ministra da Gestão, Esther Dweck, que conversou com a Jovem Pan nesta sexta-feira. A gente está conversando com eles qual o valor previsto, é em torno de R$ 1 bilhão, provavelmente, mas já está definido que terá uma recomposição, sim, ainda esse ano. Mas isso é para retomar o projeto Angra 3, para manutenção, qual o objetivo? Não, para retomar o projeto mesmo, para poder voltar às obras em Angra 3. Já tem um horizonte de quando? Seria permanente esse orçamento? Seria. Um pouco a ideia, inclusive, de tirar todo o grupo Embepar na verdade era manter, porque todo o grupo Eletrobras estava fora desde 2009, e manter isso para que a gente possa ter a possibilidade de retomada das obras, que as obras possam continuar sem problemas. O projeto da usina nuclear de Angra 3, aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, foi iniciado lá no passado, na década de 80, mas a obra até hoje não foi concluída. A potência prevista é de mais de 1.400 megawatts. A obra de Angra chegou a ser paralisada em 2015, após suspeitas de irregularidades em contratações que foram investigadas no âmbito da Operação Lava Jato. Um ex-presidente da eletronuclear chegou a ser preso, acusado de envolvimento em desvios. No fim do ano passado, no mês de novembro de 2022, a obra de Angra 3 foi retomada. Foi o início do processo de concretagem da usina. O cronograma da obra de Angra 3 e o orçamento da nuclear ainda estão em fase de reavaliação sobre as regras de ajuste fiscal apresentadas pelo governo. Dweck declarou que elas não devem ser muito alteradas no Congresso Nacional. Nessa sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, o banqueiro André Esteves disse na Associação Comercial do Rio que a nova meta fiscal é razoável, suficiente para controlar a dívida e garantir no futuro a queda da taxa básica de juros. Dweck evitou entrar nessa polêmica, efeito do arcabouço sobre a taxa Selic, mas disse que confia no relator da matéria, que afirmou que não haverá muitas alterações em relação à regra fiscal proposta pelo governo federal. O relator, ele falou recentemente, que ele tem um voto de confiança grande no governo. A gente tem tido um debate importante com o relator. Acho que em breve ele deve, quando ele apresentar o relatório, a gente vai ter uma dimensão correta, precisa. Mas a ideia é de que não tem uma grande mudança, não. Que ele tem tido um diálogo importante com a Fazenda para entendendo um pouco os motivos de cada parte do projeto que tem lá. E a gente espera que de fato se mantenha como o governo enviou, com algumas mudanças, sempre tem. Faz parte do processo legislativo, o Congresso dar o seu olhar sobre aquele projeto, mas a gente espera que não tenha uma grande mudança. A ministra da Gestão, Esther Dweck, falou ainda sobre o déficit de servidores federais no governo. Ela calcula que esse déficit, somente para esse ano, é de 8 mil servidores. Vários concursos serão realizados para tentar minimizar essa defasagem. Ela participou nesta sexta, aqui no Rio de Janeiro, de um evento promovido pela Abidan, a Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Atividades Nucleares. Do Rio, Rodrigo Viga.